Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía incessantemente, enquanto os raios cortavam o céu, iluminando um antigo cemitério. Diziam as lendas que aquele local era assombrado, um lugar onde os mortos nunca descansavam em paz. Um jovem chamado Lucas, curioso e destemido, decidiu explorar o cemitério naquela noite fatídica. Ele estava em busca de emoções fortes e histórias assustadoras para contar para os seus amigos. Armado apenas com uma lanterna e sua coragem, ele adentrou os portões enferrujados do cemitério. À medida que Lucas caminhava entre as lápides escuras, um arrepio percorria sua espinha. Os túmulos pareciam sussurrar segredos macabros, enquanto as árvores retorcidas projetavam sombras fantasmagóricas pelo chão encharcado da chuva. O jovem não conseguiu evitar a sensação de que estava sendo observado por olhos invisíveis. De repente, a lanterna de Lucas começou a falhar, emitindo apenas uma luz fraca e intermitente. O desespero começou a tomar conta dele enquanto ele lutava para mantê-la acesa. Foi então que, no meio da escuridão, ele avistou uma figura vaga se movendo entre as sepulturas. Seu coração disparou de medo. Ele tentou se acalmar e forçou-se a continuar explorando. Mas, a cada passo, os sons se tornavam mais audíveis e perturbadores. Gritos e sussurros pareciam ecoar por toda a extensão do cemitério, mesclando-se com o som da chuva. Em meio ao terror, Lucas encontrou um mausoléu abandonado e decidiu entrar para se abrigar da tempestade. Ele empurrou a porta de pedra rangente e encontrou-se em um corredor escuro e úmido. Sua lanterna mal iluminava o caminho à frente, mas ele prosseguiu automaticamente. No interior do mausoléu, ele se deparou com uma sala central, com uma enorme estátua sinistra no centro. A figura de pedra representava um homem com expressão de dor e olhos vazios, parecendo observar Lucas em seu avanço. O jovem começou a sentir uma presença maligna emanando daquela estátua. Assustado, Lucas decidiu sair dali o mais rápido possível. No entanto, ao se virar, viu que a porta de pedra estava trancada. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele estava preso naquele lugar amaldiçoado. O silêncio foi quebrado por um ruído abafado vindo de algum lugar distante. Um gemido lúgubre ecoou pelo mausoléu, seguido por passos arrastados se aproximando. Lucas ficou paralisado de terror quando a figura da estátua desceu do pedestal e se aproximou dele. A estátua era, na verdade, o espírito de um homem que havia sido enterrado vivo naquele mausoléu muitos anos atrás. Seus olhos vazios brilharam com um brilho sobrenatural, enquanto ele se aproximava de Lucas. O jovem podia sentir uma presença maligna emanando dele, um frio intenso que percorria sua pele e congelava sua alma. O espírito do homem enterrado vivo estendeu a mão em direção a Lucas, com os dedos longos e pálidos como os de um cadáver. Uma voz sussurrante e cavernosa ecoou em sua mente, prometendo uma eternidade de agonia e tormento. Desesperado, Lucas procurou uma saída, mas todas as portas estavam trancadas e as janelas pareciam seladas. O mausoléu se tornou um labirinto sombrio, onde as paredes pareciam mover-se e confundir seus sentidos. Era como se o próprio cemitério estivesse conspirando contra ele. O espírito do homem enterrado vivo se aproximava cada vez mais com sua presença assombrosa oprimindo Lucas. O jovem ouve do espírito que não tinha escolha senão enfrentar seu destino. Ele reuniu toda a coragem que tinha, ergueu a lanterna trêmula e apontou-a para o espírito. A luz fraca da lanterna pareceu enfraquecer o espírito por um momento. Ele recuou, como se temesse a luz que revelou sua verdadeira forma. Lucas aproveitou essa oportunidade para correr em direção à estátua no centro da sala. Com uma força sobre-humana, ele empurrou a estátua para trás, revelando uma passagem secreta no chão. Sem hesitar, Lucas desceu pelas escadas íngremes, adentrando um labirinto subterrâneo de túneis estreitos. A escuridão era sufocante, mas Lucas continuou avançando, guiado apenas pela vontade de sobreviver. Os barulhos de passos arrastados e sussurros malignos ainda ecoavam à distância, mas ele não olhava para trás. Após uma longa jornada,
Lucas finalmente emergiu do labirinto subterrâneo, encontrando-se do lado de fora do cemitério assombrado. A tempestade havia cessado, e a lua brilhava no céu estrelado. Ele estava salvo. Enquanto Lucas se afastava do cemitério assombrado, ele jurou nunca mais se aventurar em lugares tão perigosos. Ele carregaria consigo as memórias daquela noite tenebrosa e das almas atormentadas que encontrou naquele lugar. Mas ele também aprendeu que a coragem nem sempre é suficiente para enfrentar o terror, e que há lugares onde a linha entre a vida e a morte se torna tênue e perigosa. Assim, o cemitério assombrado ficou como um aviso para os curiosos, um aviso de que alguns mistérios devem permanecer intocados e que nem tudo o que está morto descansa em paz. Conto: A Sombra do Mausoléu, o cemitério que engolia a coragem. De Albaneide Batista.